Oi, o meu nome é Raquel Alves, eu sou mestranda orientada pelo professor Cláudio Canal, no Laboratório de Virologia Veterinária. Eu sou médica veterinária e as aulas práticas agora que serão ministradas por ensino remoto, essa seria a nossa primeira aula, então, que é intitulada como Coleta e Remessa de Material para Diagnóstico Laboratorial. Uma pequena introdução, então, por que é importante a coleta de material de forma correta? Porque apenas a clínica nem sempre é o suficiente para um diagnóstico preciso. Então, um diagnóstico clínico junto com um diagnóstico laboratorial, ele me dá um diagnóstico muito mais preciso e assim eu consigo solucionar o problema. Para enviar então o material, eu devo seguir alguns itens para que seja feito corretamente. Eu devo enviar o maior número de detalhes possíveis, quais são os problemas apresentados, por que esse animal precisou de atendimento. Os dados devem estar corretos, que é de extrema importância que todos esses dados estejam corretos, né? Porque eu preciso identificar essa amostra desse paciente de uma forma correta. Eu preciso saber que tipo de animal que é que está sendo enviado esse material. Eu preciso de um histórico clínico e epidemiológico, o que está acontecendo, quando se iniciou, quais são a sintomatologia clínica e epidemiológico. Teve casos de alguma doença nos últimos meses, nos últimos dias, semanas? Esse animal ele já apresentou alguma doença que eu estou pensando que esse animal possa ter um diagnóstico? Eu preciso ter um planejamento e um direcionamento dessa amostra também. Para o que eu quero testar essa amostra? Quais são as minhas suspeitas? Quais seriam as melhores técnicas empregadas para então solucionar o meu problema? E também a coleta e o armazenamento dessa amostra, porque eu preciso fazer uma coleta de acordo com a doença que o animal está apresentando, já que eu não posso, por exemplo, mandar uma amostra de swab de conjuntiva se a minha suspeita clínica é parvo, porque não faz sentido. Se o meu animal ele está com uma doença que atinge principalmente o sistema gastrointestinal, o animal tem mais diarreia, não tem o porquê de eu coletar uma amostra do olho ou então uma amostra de saliva, porque não faz sentido. Ali não está replicando o meu vírus. Então eu tenho que ter uma amostra em que eu possa ter essa replicação viral para que ele então seja detectado. Eu preciso também ver para onde que eu vou mandar essas amostras, pois como são amostras biológicas, eu acabo tendo uma limitação, que muitos desses materiais eles precisam ser congelados e eles têm que chegar no laboratório ainda congelados. Então, eu não posso enviar esse material para um laboratório que fica do outro lado do país, que vai demorar em torno de 7 dias para chegar, porque esse material ele precisa estar congelado, ele precisa estar armazenado muito corretamente, porque senão, por exemplo, digamos que seja um órgão, um tecido, esse tecido ele vai chegar degradado e eu vou perder a minha amostra. Eu não vou conseguir trabalhar com ela e então um diagnóstico que deveria ser preciso, que é uma necessidade, porque às vezes tanto o veterinário quanto o proprietário do animal ele precisa desse diagnóstico quanto antes. Então eu preciso pensar para onde eu vou levar, como que eu vou levar e também sempre importante se você for enviar esse material para algum lugar que seja distante, você sempre comunicar o laboratório, porque assim o laboratório ele já vai estar preparado para essa amostra chegar pelo correio ou então por uma transportadora, de alguma forma, seja qual forma ela chegue, o laboratório ele já pode estar preparado para que assim essa amostra não acabe se perdendo. Para um diagnóstico laboratorial, então, já foram desenvolvidas diversas técnicas, como técnicas moleculares e também como técnicas de teste rápido. E quando é que eu sei que eu vou utilizar
Como é que eu faço para utilizar cada uma delas? Bom, as técnicas de teste rápido, elas são muito utilizadas, por exemplo, para clínica. Ela pode ser usada para dar um direcionamento do tratamento para o veterinário e ela é usada de modo individual. Por exemplo, um exemplo muito bem falado, que está sendo agora no momento, é o teste rápido de Covid, em que com uma amostra de sangue, algumas gotas de sangue, esse paciente eu posso ver se ele foi infectado pelo Covid. Mas uma coisa que é muito importante quando eu vou usar o meu teste rápido é eu saber se o meu teste rápido ele é para anticorpos ou para antígeno. Porque se eu tenho presença de antígeno, quer dizer que eu estou com a doença, quer dizer que eu estou com um vírus circulante no meu organismo. Mas se eu estou com anticorpos, quer dizer que esse vírus, o meu organismo já combateu esse vírus, esse patógeno, e agora ele formou anticorpos contra ele. Então, eu não estou mais com esse patógeno circulante. Então, isso é extremamente importante na hora de você escolher, então, um teste rápido. Os kits de teste rápido também, alguns podem, a sua facilidade de utilização, ele também pode, por ser utilizado em rebanhos ou a campo, porque é uma coisa mais rápida e eu consigo fazer ali sem grandes problemas. São amostras pequenas que eu posso fazer no campo, na hora, e é muito utilizado também para grandes na forma de triagens, para ver os estados vacinais, se os animais estão positivos ou negativos, porque algumas doenças, esses animais precisam ser livres para serem transportados para outras regiões ou irem ao abate. E no caso das técnicas moleculares. As técnicas moleculares, em relação aos testes rápidos, elas são muito mais precisas e seguras. Elas são mais confiáveis, porque eu consigo detectar nas minhas técnicas moleculares, como o PCR, que vocês vão ver depois nas próximas aulas, que eu consigo pegar, então, detectar o meu patógeno que está circulando no meu organismo. Eu consigo ver que ele está ali naquele momento e ele é muito mais seguro, muito mais confiável e é importante ser utilizado na rotina. Um exemplo de uma técnica molecular muito utilizada agora é também teste para COVID, que é o real-time, se o indivíduo ele possui o agente. Então, no RT-PCR, que é uma técnica RT-qPCR, que é uma técnica molecular, eu vou conseguir ver se essa pessoa está contaminada com corona. E como é real time, ele realmente é em tempo real. Então, quais são as etapas do procedimento de coleta? Como ocorre todo o procedimento de coleta do material e do transporte? Então, primeiramente, a gente tem que ter os kits de coleta e as instruções de coleta e transporte. Esse kit de coleta, ele vai de acordo com o que eu vou coletar também, né? Se eu preciso coletar sangue, eu preciso ter seringas, luvas, os tubos de coleta. Se eu vou coletar suave anal, porque é uma diarreia, daí eu preciso então ter, obviamente, suaves e tudo mais. As instruções de coleta e de transporte, caso tenha alguma dúvida, você pode ligar para o laboratório. Você pode ligar para o laboratório e ver quais são as melhores formas de coletar esse material, de transportar. Assim, depois, então, de todo as instruções de coleta e transporte, deve ser feito, então, um agendamento, um deslocamento da propriedade ou clínica, ou seja, como é que você vai lá coletar. Às vezes é o próprio veterinário que coleta, que está da clínica e envia o material, ou então é o próprio veterinário do laboratório que coleta essa amostra e leva para o laboratório.
Conferir a identificação das amostras nos tubos de coletas, que é extremamente importante que tenha a identificação de forma legível nos tubos de coleta, porque a gente precisa que essa coleta, a identificação esteja correta. Eu preciso dessa identificação porque na hora que eu for passar o laudo, eu preciso identificar quem é o animal que eu fiz esse diagnóstico. É uma coisa bem... A gente pensa que é uma coisa bem simples, mas é difícil. Tem muitas vezes que as amostras vêm sem identificação, ou uma identificação que só a pessoa que escreveu sabe. Você tem que fazer uma identificação de uma amostra para que todo mundo entenda, para que qualquer pessoa que não, mesmo que não seja ali, que esteja na área, entenda. Todo mundo tem que entender o que está escrito naquele tubo. Isso é extremamente importante, mesmo assim muita gente não faz. É necessário também fazer o preenchimento da ficha de solicitação de um exame laboratorial, em que todo laboratório ele vai ter uma ficha de uma requisição para que você coloque os dados dessa amostra coletada, que é nome do animal, espécie. Tem várias coisas que a gente vai ver conforme foi passando a aula. A coleta da amostra, obviamente, e o condicionamento e o envio. Então, todas essas coletas, elas devem ser feitas seguindo as práticas de biossegurança. E o que é biossegurança, né? É um conjunto de medidas para prevenir e controlar, minimizar ou eliminar os riscos às atividades susceptíveis de comprometer a saúde humana, animal ou do ambiente. Ou seja, quando eu vou coletar a minha amostra, eu não tenho certeza que tipo de patógeno tem ali. Eu devo sempre me prevenir, por causa que a partir do momento que ele entra em contato com outros animais, ele se transforma numa fômite, né? Se eu tenho sempre que usar, então, luvas, eu tenho que descartar todo o material que foi utilizado, que não vai ser enviado para o laboratório, descartar de uma forma correta, eu tenho que estar bem equipado, e para evitar, então, que eu me contamine o ambiente ou contamine outros animais, né? Como a gente vê que é extremamente importante, algumas pessoas não dão muita importância para isso, às vezes com a mesma luva faz coletas do mesmo animal, mas não, isso não pode, porque às vezes um animal que está doente pode passar dessa forma a doença para um animal saudável. E isso pode comprometer rebanhos, pode comprometer até na própria clínica. Eu posso ter um surto de cinomose, um surto de parvovirose, e isso é um grande problema. Então, a gente sempre tem que fazer tudo com muita biossegurança. Aqui, na biossegurança da coleta, é importante também a gente ter equipamentos para contenção do animal. Porque o animal vai se for uma vaca, por exemplo, assim, é importante que ela seja bem contida, porque o animal ele não entende que está sendo coletado, ele não sabe. Então, você tem que manter esse animal parado para que você tenha uma boa coleta, para que essa amostra seja o suficiente, e também para prevenir qualquer acidente, tanto o seu quanto do animal. Às vezes, não necessariamente de uma vaca, mas pode ser de cães e gatos, que às vezes eles não sabem, eles ficam nervosos, eles estão num ambiente diferente. Então, é muito importante usar uma focinheira, usar, às vezes, uma toalha ao redor do animal. O animal já está assustado e já vai coletar uma amostra e vai ser que já é extremamente desconfortável para ele, seja sangue, seja suave, sendo que ele já está doente. Então, sempre importante ter junto com você, além do seu kit para a coleta do material das amostras para o diagnóstico laboratorial, é importante você ter alguma coisa utilizando, então, para contenção do animal que vai ser colhida essa amostra.
Então, é sempre, né, como eu falei antes, a identificação desse animal. Tem animais como são animais de produção, eles têm a identificação deles por brinco, porque às vezes vai ter vários animais que vão ter o mesmo nome, quando nos bovinos, assim, a gente recebe muita amostra e às vezes o animal ele tem o mesmo nome, tipo, quantidade de Xuxa e Xuxinha que eu já recebi de bovino de leite foi absurda. Mas cada um tem o seu brinco, cada um tem o seu número de brinco. É sempre importante que todo animal tenha uma identificação individual, porque você precisa de um diagnóstico individual para cada animal. Alguns animais também são através de tatuagem, marcação com fogo, mas é mais fácil assim a gente encontrar pelo brinco também. Aqui é da identificação de novo, a identificação como ela deve ser da melhor forma possível, de uma forma legível. Alguns tubos possuem rótulos e deve ser nesses rótulos. Às vezes os rótulos são pequenos, a pessoa não consegue escrever, pega um esparadrapo, cola o esparadrapo em volta, escreve. A melhor forma de você identificar. E sempre, quando identificar, você sempre tem que identificar qual é o lote desse animal, se for animal de produção, onde ele é, tudo, para na identificação sempre o máximo de informações possíveis. O descarte do material de coleta, então. Existem os materiais pérfuros cortantes, né, descartados corretamente, com caixas de pérfuros cortantes. Se houver uma ausência dessas caixas coletoras de pérfuro cortantes, você pode utilizar recipientes com paredes rígidas e com tampa. Por exemplo, potes de sorvete. O descarte do material de coleta, ele deve ser todo descartado em lixo branco identificado como substância infectante. O que você usou, né, para coletar esse material com biossegurança? Você coletou com luvas, com máscara, com avental, gases, algodão, esparadrapo. Todos esses materiais, eles são possivelmente substâncias infectantes. Então, você tem que colocar no saco branco, que é de material biológico de substância infectante. Esse material ele tem um descarte diferenciado do lixo comum, né? Esse material ele vai todo para incineração e ele não deve ser descartado no aterro sanitário normal, por causa que ele é uma substância possivelmente infectante, né? Então eu posso infectar o solo e causar grandes problemas. O acondicionamento dessas amostras, então, que eu vou enviar para o laboratório. Elas devem apresentar, então, um envasamento triplo, que seria um recipiente primário, uma embalagem secundária e uma embalagem externa, que seria assim. Por quê? Porque o recipiente primário é onde vai estar a minha amostra, a embalagem secundária seria para evitar que o primeiro recipiente tenha alguma lesão, e a embalagem terciária seria mais uma embalagem para manter a temperatura, ou que seja uma embalagem mais rígida, para que eu então tenha um acondicionamento da minha amostra muito melhor. O primeiro passo para você coletar a sua amostra e enviar, eu tenho que acondicionar ela num recipiente identificado e de forma legível. O ideal é que tenha uma amostra, embalagem secundária, porque o meu material pode vazar, ele pode se perder por ali. Então, para até não fazer uma grande bagunça, acabar perdendo todo o meu material, é ideal. Então, essa segunda embalagem, né? Então, ele pode ser um pote, né, uma coisa mais resistente, outro recipiente mais resistente, ele pode condicionar e evitar qualquer tipo de vazamento.
Para manter a temperatura das minhas amostras de uma temperatura correta, ela deve então ser colocada numa embalagem terciária, como eu já falei antes. Muitas das amostras enviadas para virologia, elas são enviadas congeladas. Então, elas precisam estar dentro de uma caixa de isopor, alguma coisa que mantenha a temperatura da minha amostra. O ideal é que a gente mande com um gelo reciclável. A gente tem que mandar um gelo compatível com o tamanho da amostra. Pode colocar até uma garrafa PET bem fechada, mas porque assim não tem a chance de vazar. Mas o ideal mais seria o gelo reciclável. E os espaços vazios que vai ter na caixa, é sempre bom a gente preencher, por causa que senão aquela amostra no transporte ela vai ficar se batendo nas paredes e ela pode se quebrar, ela pode vazar, então tem sempre que deixar ela bem acondicionada. Aqui, né, aqui a gente vê um acondicionamento de amostra de uma forma correta, em que tem tubos de reação. Esses tubos de reação, eles estão na sua embalagem primária, que é aquela que tem contato com a minha amostra, que são meus tubos. Uma embalagem secundária, que é um plástico, em que é para evitar, então, que haja algum vazamento. E a minha embalagem terciária, que é a minha caixa de isopor, para manter a temperatura. E também dentro dessa caixa de isopor, ali, como eu falei antes, tem o gelo reciclável, de acordo com o tamanho da amostra, são 2 gelos grandes, porque são bastante amostras, e os espaços vazios estão preenchidos por mais isopor, para que esses tubos, então, eles acabem não se batendo, não acabe havendo nenhum dano. Aqui também temos bastante amostras e bastante gelo dentro de uma caixa de isopor. Aqui já seria uma forma incorreta, né? A minha amostra, ela já chegou dentro de um saquinho, ela já está ruim, ela já não está muito bem identificada, a gente vê aqui que não tem uma forma de identificação, é uma amostra grande, tem um pedaço de gelo que vai derreter e a minha amostra vai virar uma sopa ali dentro. Aqui são outros exemplos de acondicionamento das amostras de forma errada, em que eu tenho vários falcons que não foram fechados de acordo e acabaram vazando. Olha, deu para ver que todos vazaram, eles não tinham uma identificação ok. Se tinham, esse líquido, ele acabou apagando essa identificação, então é bem ruim, assim. É para mostrar para vocês que, por mais que se fale, por mais que parece bem óbvio como é que se envia um material, como é que faz, não é. As pessoas sempre na hora acabam fazendo tudo muito errado e a quantidade de amostras que vêm erradas é muito grande, é uma coisa que se vê quase que diário. Isso para todos os laboratórios, todo tipo de laboratório. Tem um condicionamento das amostras aqui que também são erradas, é como aqui são 2 amostras que foram enviadas com leitões inteiros. Qual que é a tua suspeita clínica? É uma doença que mostrou diarreia? Então eu tenho que coletar fezes, se eu quiser alguma coisa, um pedaço do intestino, eu faço uma necrópsia. Se é alguma coisa respiratória, eu posso fazer swab da traqueia, posso fazer swab nasal, posso também coletar órgãos, mas esses animais que foram coletados inteiros, eles tem pouco gelo, tem pouco espaço, e esses animais já degradaram, não é uma amostra utilizável, então esse proprietário ficou sem um diagnóstico. Aqui é outro exemplo, aqui parece que tem bastante gelo e tudo mais, mas a amostra chegou com 30 graus de temperatura. Então tudo que está ali dentro já está podre. Não tem como fazer um diagnóstico com isso. Então, às vezes, esse gelo não estava completamente congelado, ou então ela demorou muito para chegar ali no laboratório, e então eu preciso ver bem para que laboratório eu vou mandar, para onde, a distância, quanto tempo essa amostra vai ficar no correio,
para que eu tenha uma certeza de que essa amostra vai chegar viável. Não adianta eu fazer embalagem primária, secundária, terciária, colocar bastante gelo, arrumar as identificações, e daí a minha amostra demorar uma semana para chegar e vir a 30 graus, né? Não dá. Então, de novo, o que seriam as embalagens primárias? Elas estão em contato direto com a amostra. Embalagem secundária vai revestir, ela tem que ser impermeável e bem vedada para evitar, então, que ocorram os vazamentos. E a embalagem terciária é a que reveste a secundária para manter a temperatura durante todo o transporte. Exemplos, então, de embalagens primárias, pode ser tubos para coleta de sangue, seringas em que urina, também às vezes a urina pode ser coletada numa seringa, tem potes vedados, alguns usam, pode ser sacos bem identificados, embalagens secundárias, então, englobando essa embalagem primária, e as embalagens terciárias, que é um cooler, uma caixa de isopor com bastante gelo. Here at New South Wales DPI Laboratory Services, we provide a range of diagnostic testing for animal and plant diseases. Our ability to perform accurate diagnostic testing for you depends on receiving fresh, properly prepared specimens accompanied by a fully completed specimen advice form. By following these simple steps, we can perform your tests quickly and accurately. Firstly, all biological samples including blood, swabs, liquids, bodily fluids, tissues, hair and plant matter must be packaged in a triple packaging system. Triple packaging has three crucial components: the primary receptacle, secondary packaging and outer packaging. The primary receptacle must be leak-proof. Examples include vacutainers for blood samples, swabs with transport media, small containers for faeces or fresh tissues, and Ziploc bags for hairs or plant specimens. For plant samples, we prefer the whole plant with the roots and soil wrapped in slightly damp newspaper. We need blood smears stored in rigid slide storage cases, packaged separately from any primary receptacles containing neutral buffered formalin. You must always label the primary receptacle with the identification of the animal or plant that's being tested. Then, place the primary receptacle into leak-proof secondary packaging. Secondary receptacles include screw-top plastic containers, biohazard bags or Ziploc bags. Include enough absorbent material within the secondary package to absorb the entire contents just in case. Finally, put the secondary packaging into the outer packaging ready for transit. Common examples of outer packaging include cardboard boxes or eskies. Samples submitted for notifiable disease exclusion must be packaged separately to other specimens with the specimen advice form on top of the secondary receptacle and a warning label clearly visible. Once you've packed your samples, the outer packaging must be labelled as follows: name and address of sender, name and delivery address of receiver, emergency contact name and 24-hour phone number, UN 3373 label, biological substances category B, and the orientation label. Finally, you need to complete a specimen advice form for all samples for both veterinary and plant testing. It's most important that the specimen advice form shows clearly the customer name and email address, a phone number, a property identification code, a key list with identification of individual specimens, the sample collection date and the test required. Our customer service team can be contacted for information on recommended couriers and pre-printed consignment notes. If you want to send a sample to us after hours, same day or on a Saturday, they must first be pre-approved by the laboratory. If you follow these steps, your sample should arrive in the best condition, ready for us to test. For further information on New South Wales DPI Laboratory Services, you can call our customer service team on 1800 675 623 or visit our website at www.dpi.com. Ok. E aqui, como já foi falado antes, a requisição de exames laboratoriais. Quais são os pontos importantes para a requisição quando você vai mandar essas amostras? A localização da propriedade, ou então o endereço do proprietário, a identificação do remetente dessas amostras, a descrição do animal suspeito. Ele é qual é a espécie? É um cachorro? É um gato? E também descrição da amostra. A minha amostra
é um tecido, é um fragmento de pulmão. Eu tenho que escrever isso. A minha amostra é sangue com anticoagulante, minha amostra é urina. Sempre deixar isso bem escrito na minha requisição. E as informações complementares também, como o histórico do animal, quais são os sintomas clínicos que esse animal tem, se esse animal ele é vacinado, se ele teve alguma doença recentemente, se ele é um animal de rebanho, outros animais também mostraram alguns sintomas clínicos, ou se ele é um cachorro ou um gato, se eles mais mostraram alguma sintomatologia. Então, isso é sempre muito importante. E quais são as aplicações do diagnóstico virológico? Bem, para que são utilizados esses diagnósticos? Ele é muito importante para erradicar ou então evitar a introdução de agentes em área livre. Por exemplo, Santa Catarina, ela é livre de febre aftosa. Então, para eu entrar com gado em Santa Catarina, ele tem que estar livre de febre aftosa. Eu tenho que mostrar, comprovar, porque ali na fronteira vai ter alguém que vai precisar dessa documentação, senão esse animal não entra. A gente precisa, então, eu também tenho que fazer esse diagnóstico virológico para vigilância de zoonoses e áreas endêmicas. Eu preciso ver se esses animais eles estão contaminados, se eles não estão. E indicador epidemiológico, qual a ocorrência dessa doença, a sua prevalência, a sua incidência e a sua distribuição. Também é muito importante para a investigação clínica e epidemiológica. Nem sempre aquela doença vai mostrar aquela mesma sintomatologia. Ela pode apresentar várias formas. É que nem a sinomose, por exemplo. Primeiro, o animal pode apresentar diarreia e demorar para apresentar qualquer outro sintoma clínico. Ele pode apresentar só uma secreção ocular e daí você já pensa, pode ser sinomose, mas às vezes pode ser uma conjuntivite, pode ser uma ceratoconjuntivite. Então, podem ser várias coisas. Ela não precisa ter... A doença ela vai ter uma sua variação na sintomatologia clínica. Então, ela não é uma coisa patognomônica, nem todas as doenças são têm sintomas clínicos patognomônicos. Por exemplo, na sinomose, se um animal ele pode apresentar primeiro só uma doença respiratória, mas eu posso confundir com uma pneumonia, posso confundir com a gripe dos canis, ele pode também apresentar só diarreia ou só uma secreção ocular primeiro, antes de mostrar qualquer outro tipo de sintomatologia clínica. Então, é importante a aplicação do diagnóstico virológico para que eu vou ter minhas suspeitas, mas o diagnóstico virológico ele vai poder me dar uma resposta para o meu problema. Eu posso ter síndromes distintas de um mesmo agente, como eu falei agora, da sinomose, em que eu posso ter... No mesmo animal, na sinomose, eu posso ter diarreia, problemas respiratórios, secreções oculares e também sintomas neurológicos. E tudo isso no mesmo agente. E dificilmente elas vão se mostrar todas ao mesmo tempo. E síndromes semelhantes em agentes diferentes, como a diarreia. Né? Vários vírus eles levam a diarreia. Então, parvocinomose, corona, o rotavírus, eles todos mostram diarreia. Também existem infecções sem sinais clínicos perceptíveis, que seriam infecções assintomáticas, e também sinais clínicos inespecíficos. Às vezes eu tenho um animal que está com uma sintomatologia que não se encaixa numa doença só. Ele pode ter vários sintomas.
Aqui também, uma das aplicações seria o comércio de animais de interesse econômico. É necessário, então, que esses animais sejam saudáveis e livres de infecções latentes ou persistentes. É assim, quando você vai transportar o gado e esses animais, eu vejo muita coisa de rodeio, que esses animais, eles vão para vários lugares ou vão para as exposições. Esses animais têm que ter o GTA. No GTA, eles têm que ser livres para várias doenças. Se for equinos, no caso, seria anemia infecciosa, mormo, né? Para os bovinos, eles não podem ter BVD se eles forem para alguns lugares, se eles vão ser exportados, às vezes se eles são utilizados para reprodução. No caso dos felinos, aqui nós temos o vírus da leucemia felina, que é o FeLV. Então, um resumo seriam dos fatores fundamentais da coleta. Seriam informações e o histórico completo do animal, quais são as suspeitas clínicas, a amostra deve ser coletada corretamente, tem que ter uma identificação e uma refrigeração adequada, um tempo entre a coleta e o envio deve ser adequado, eu não posso coletar hoje e enviar daqui 2 semanas. Os recipientes, eles sempre devem ser estéreis, por causa que se eu vou ver um vírus dentro do meu material, e eu pego qualquer pote, qualquer recipiente, qualquer coisa, ali ele pode estar contaminado com tudo. Então, meu resultado pode vir com uma doença, um vírus, que não condiz com a doença. E esse animal pode receber um tratamento errado. E esse tratamento errado, muitas vezes, dependendo do diagnóstico, esse animal é mandado para eutanásia. Então, é extremamente importante que tudo isso seja correto. Daí, o preenchimento e envio do formulário para solicitação de exame e o cuidado com as zoonoses, por isso, sempre a coleta deve ser feita com biossegurança. O que eu devo coletar? Então, coisas que eu já comentei. Então, no caso das doenças respiratórias, sempre secreção nasal, aspirado nasofaríngeo, fragmentos de traqueia, pulmão, doenças genitais, secreção genital, sêmen. Tem doenças entéricas, o ideal é que eu faça coleta de fezes, segmentos intestinais, doenças oculares, né, secreções da conjuntiva, suave, raspados, fragmentos do olho, doenças cutâneas, raspados cutâneos, fluidos vesiculares, fragmentos cutâneos, raspado, as doenças neurológicas, uma secreção nasal, um fluido cerebroespinhal, fragmentos do cérebro, fetos abortados. Eu não vou mandar o feto inteiro, né? Então, eu tenho que fazer o quê? Mandar líquidos fetais, um pedaço da placenta, eu vou levar um fragmento do timo, do pulmão, do cérebro, e isso de acordo com o que eu acredito que tenha sido o problema desse feto. E tem outras doenças também, e que a gente pode utilizar, às vezes, que é como o sangue total, o soro, o órgão, tecidos. O sangue total e o soro, ele é muito utilizado para várias doenças, né? Que são sistêmicas. Como que eu vou coletar esses materiais? O suave, ele deve ser estéril. Ele tem que ser acondicionado em meio próprio para essa amostra, em que, no caso, uma solução de PBS ou NaCl também seria adequado. Eu tenho que pegar esse material, que é um suave, o suave comprido, né? Tem aqui uma imagem de um suave. Então, eu tenho que pegar, cortar esse cabinho dele, para que ele caiba dentro de um tubo de reação. Para que, senão, ele vai ficar perdido e ele vai acabar não sendo um bom acondicionamento. Manter ele refrigerado e analisar esse material em até 24 horas. Porque, senão, eu posso perder esse meu material. O ideal é que ele seja congelado a menos 80, mas nem todas as pessoas vão ter, né, um ultrafreezer a menos 80 para poder condicionar. Então, você condiciona esse material em 24 horas e então envia para o laboratório o mais rápido possível, então que é no laboratório que eles vão acondicionar a menos 80.
Tecidos e órgãos. Eu vou fazer o quê? Durante a necrópsia, eu vou ter que usar instrumentais diferentes para cada órgãos e tecidos, para animais diferentes, para ser uma coleta asséptica. Eu vou coletar órgãos. Eu vou coletar porções de órgãos, né? Eu não vou mandar um fígado inteiro. A gente tem que ter um pouco de noção também quando for enviar as nossas amostras. Então, eu não vou enviar um órgão inteiro, vou enviar porções contendo a lesão e o tecido. Normal. Eu tenho que embalar tudo quando é um órgão para virologia, no caso. Eu posso colocar ele em sacos plásticos porque ele tem que ser congelado e então colocar em uma embalagem secundária. Para histopato, a gente tem que colocar no formal de 1:10. Hoje a gente não usa formal, a gente mantém refrigerado. Tem que manter congelado, porque se eu usar formol, eu vou matar todos os vírus. Então, eu não vou fazer ali o meu exame laboratorial e eu não vou ter nada. E quando as amostras são destinadas a isolamento viral, não se deve congelar. Isso daí a gente vai mostrar o isolamento viral em cultivo celular, em cultivo de ovos embrionados, nas próximas aulas. Fetos abortados. Temos que enviar em partes, eles têm que ser acondicionados em embalagens, plástico, refrigerados, não enviar soltinho no gelo e tem que sempre manter a temperatura de refrigeramento. As fezes, elas podem ser coletadas diretamente do reto com suave ou com mão enluvada, no caso de grandes animais, né? Podem ser com segmentos intestinais, em que você amarra o segmento intestinal, por causa que senão esse conteúdo ele vai se espalhar por tudo. Acondicionar e também enviar sobre refrigeração. O sangue total. Você tem que desinfectar aquela região da punção, né? Você vai usar, quando for sangue total, você vai usar tubos com anticoagulante, EDTA, heparina, citrato. Eu vou coletar em torno de 2 a 3 ml para pequenos animais, 5 a 10 para grandes. Sempre manter em refrigeração e realizar a análise em até 24 horas. Eu não posso congelar o sangue total. Por quê? Porque quando eu congelo, cristais de gelo vão se formar dentro das hemácias. E quando eu for descongelar, esses cristais de gelo podem destruir, então, a minha hemácia e vai causar hemólise. E eu posso perder muito a minha amostra com isso. Para, então, coletar o soro, como é que eu faço? É com tubos sem anticoagulante. Para manter conseguir esse soro, eu tenho que usar uma temperatura ambiente para separação do soro e manter o tubo inclinado. Quando separar o soro, eu posso transferir para outro frasco. E o soro, ele sempre deve ser límpido, sem turbidez, apresentando uma cor amarelo claro. É óbvio que se meu animal ele tiver uma doença que leve a hemólise, ou então a uma icterícia, daí o meu soro, meu plasma, né, ele não vai estar correto, o meu soro. Ele não vai estar assim límpido, sem turbidez e tudo mais. Ele vai estar com hemólise ou vai estar mais amarelado. É importante também, no caso da clínica, eu vou coletar sangue, que o meu animal esteja em jejum, porque se esse meu animal tiver comido e posso ter comido uma coisa gordurosa, o meu soro, ele vai vir branco, leitoso, assim. Então, daí ele vai ter muitas proteínas e substâncias que podem inibir a minha forma de fazer o diagnóstico. O soro, eu posso ter 0,5 ml para cada teste realizado. E caso esse soro ele não for separado completamente, não tiver um soro, sofrer completa hemólise, eu vou perder a amostra. E também manter sob refrigeração. O soro, só o soro, eu posso manter congelado.
Quando que é o meu momento mais adequado para fazer a minha coleta? Depende, eu quero para testes diretos ou indiretos. Né? Teste direto é aquele teste em que eu vou observar antígenos, né? E antígenos é o agente viral no caso. E testes indiretos são anticorpos. Foi quando a minha doença, o meu patógeno, ele já passou pelo seu pico de viremia, o organismo já montou uma resposta imune contra esse agente e agora eu tenho só os anticorpos. Quando que eu devo coletar, então? O ideal é que eu colete essas amostras sempre no pico da viremia, mas é difícil você saber exatamente quando é o pico da viremia. Quando eu tô no pico da viremia, eu consigo ver bem, eu vou ter uma quantidade viral muito boa, uma quantidade viral grande para eu fazer um teste direto. E de teste indireto, daí a minha quantidade de anticorpos, a minha resposta imunológica, ela acaba gerando um platô. Né? Então, depois que passou a minha viremia, é mais indicado os testes indiretos. Enquanto eu estou tendo meu pico de viremia, os testes diretos. Aqui, de novo, uma explicação. Então, os testes diretos, eles buscam a detecção do vírus ou do material genético, que são os antígenos, o ácido nucleico. Testes diretos, um exemplo seria o RT-qPCR, que está sendo feito para a COVID, em que eu vou ver o SARS-CoV-2 quando esse indivíduo for positivo. E os testes indiretos, eles buscam a detecção de anticorpos contra aquela doença em específico. Então, o meu organismo já montou uma resposta imune, então eu vejo apenas anticorpos. Exemplos de tipos de testes diagnósticos diretos, nós temos a microscopia eletrônica, que não é muito feita, temos isolamento e cultivo celular, a hemoaglutinação, imunofluorescência, imunoperoxidase, testes imunoenzimáticos e cromatográficos. Esses testes cromatográficos são aqueles testes rápidos que a gente vê em algumas clínicas. Nem todos eles são testes diretos, alguns desses cromatográficos são testes indiretos. Detecção de ácidos nucleicos através do PCR, também como eu falei, ali do COVID, e testes indiretos para pesquisa de anticorpo, então, imunodifusão em agar-gel, soroneutralização, que vocês vão ter umas aulas só sobre esses próximos, soroneutralização, inibição da hemoaglutinação e ELISA, e imunofluorescência indireta. Um intervalo que deve ser entre a coleta e a remessa do material. Tem que ser o mínimo possível, né, o ideal, e sempre estar numa refrigeração de 4 graus, que a gente fala que é a temperatura de geladeira. Intervalo longo de coleta e remessa da amostra, que seria acima de 72 horas, é ideal que o meu material seja congelado a menos 20 graus. Caso a pesquisa de vírus que eu quero para o meu diagnóstico seja um vírus de DNA, tipo parvo. Mas se é um vírus que eu quero que é de RNA, a minha amostra tem que ser condicionada a menos 80, porque o RNA é muito instável e ele se degrada muito facilmente. Então, vai depender do vírus em questão. E como é que eu vou escolher a metodologia de diagnóstico? Essa pode ser uma decisão do requisitante ou até do laboratorista. O requisitante, que pode ser o clínico, ele pode mandar assim, solicito PCR para sinomose. Ou então, o laboratório mesmo vai chegar a uma conclusão, conversar com o clínico sempre, ver todo o histórico que está na requisição, para ver qual seria a melhor forma de diagnóstico. Depende muito se também na metodologia, se vai ser um teste de rotina ou um teste de pesquisa, né, da universidade. Daí vai se adequar conforme é o tipo de pesquisa e conforme é a rotina clínica, qual seria o teste mais utilizado no laboratório para a rotina.
E amostragem também. O número de amostras para testar pode requerer um teste mais rápido. A habilidade e a capacidade do teste identificar como positivo os indivíduos que têm a doença. O meu teste, então, ele tem que ter alta sensibilidade e especificidade, que é a capacidade de identificar os negativos, aqueles que não têm a doença. Tudo isso eu vou escolher de acordo com o meu tempo e os meus recursos financeiros e o tipo de amostra recebida. Se eu tenho que ser rápido, eu tenho que enviar esse diagnóstico muito rápido, eu tenho que fazer um teste que seja mais rápido. Eu não posso fazer um teste que leva dias para ficar pronto. Então, eu tenho que pensar para fazer de uma forma mais rápida. Aqui no caso, então, para dar uma fixada no conteúdo, a gente tem um caso clínico. O material recebido no laboratório foi um feto abortado e membranas fetais. A espécie era suínos e de histórico, na requisição veio que eram rebanhos com problemas de aborto, mumificações e natimortos, além de transtornos reprodutivos. A suspeita clínica, então, foi parvovírus suínos e PIRS. Então, sabendo que a parvovirose suína é uma das doenças reprodutivas mais comuns no Brasil e no mundo, e a PIRS ainda não foi descrita no Brasil, o que eu ia fazer? Qual seria a minha conduta nessa hora do diagnóstico? Eu posso fazer uma pesquisa de atividade de hemaglutinação nos tecidos, membranas e líquidos fetais para parvovírus, e se negativo, eu posso fazer, então, pegar uma amostra, fazer uma PCR para PIRS. Mas eu também posso já fazer uma PCR direta para parvovírus. Isso não me impede. Posso fazer para as duas. E aqui, um caso clínico que seria mais para vocês pensarem, para ver se vocês conseguem resolver em casa, seria o material recebido foi fezes retais de espécie canina num animal de 6 meses. E o histórico é um animal prostrado, com diarreia e não vacinado. Qual é o material que eu devo coletar? Como ele deve ser armazenado e enviado? E quais as técnicas que devem ser aplicadas para o diagnóstico? Para facilitar, então, um pouco a suspeita do clínico seria sinomose canina e parvovirose canina. Então, vocês podem... Esse é mais um exercício para vocês tentarem em casa, para ver se vocês conseguirem. Então, muito obrigada. E esses aqui seriam alguns sites informativos sobre coleta e remessa, e essa seria a aula de coleta e remessa.